Boa noite, então, pessoal. Hoje, essa aula é bastante importante porque eu falo que ela é a base de tudo, né? Da aromaterapia, como que a gente vai indicar o uso de óleo de uma forma aromática, de uma forma tópica, de uma forma de uso interno, né? Que seria pela ingestão. Então, é muito importante a gente saber indicar para as pessoas de forma correta, até para que ela tenha o melhor resultado. Às vezes, a gente pode até indicando o óleo certo, mas indicando o uso equivocado, né? Então, essa aula aqui, com ela, você vai ter um norte, né? Para saber direcionar seus clientes, seu uso próprio também dos óleos essenciais. Então, a gente vai falar hoje das formas de uso dos óleos essenciais. E a primeira delas é o quê? É a forma de uso aromática, né? A mais conhecida delas é a forma do uso pela inalação, né? Que os óleos essenciais podem seguir dois caminhos. O que que é a forma de uso aromático, né? A gente pega um óleo, costuma fazer, pingar esse óleo na mão aqui, ó, uma gotinha, basta uma gota, né? Passa uma mão na outra, não precisa esfregar, esquentar o óleo, só passa. Coloca a mão em forma de concha e faz a inalação bem profunda, né? Então a gente inspira, tenta segurar pelo menos 2 segundos o óleo essencial, solta. Inspira novamente, segura, solta, né? Então a gente tem que fazer isso. Para onde que vai esse óleo essencial, né? Qual que é o caminho que ele segue? Então, o uso pela via aromática, a primeira parte que o óleo essencial vai são para os nossos pulmões, né? E os nossos pulmões, a gente sabe que eles são responsáveis o quê? Pelas trocas gasosas do nosso organismo. Então, quando a gente faz uso de óleo essencial pela via aromática, o primeiro efeito é na parte respiratória. Tanto que quem usa o Brief, né, o Peppermint pela primeira vez, fica encabulado com a eficiência deles, né, com a eficácia, porque realmente limpam as vias respiratórias. Tem gente que está fadigado, já melhora assim praticamente instantaneamente. Então, o primeiro órgão que é trabalhado quando a gente faz o uso pela via aromática é a parte respiratória, né? São os nossos pulmões. E pelo fato dos nossos pulmões serem o quê? Extremamente irrigados, né? Terem vários vasos sanguíneos ali, eles adentram facilmente na nossa corrente sanguínea e percorrem todo o nosso corpo. Então, dessa maneira, o quê? Quando a gente inala um óleo, a gente atinge sistema circulatório, sistema digestivo, sistema imunológico, né? Tem gente que vai fazer inalação do óleo porque está enjoado, tá ali da parte digestiva, tá ruim, né? Melhora a circulação, então ele cai na corrente sanguínea e trabalha o nosso organismo de uma forma sistêmica. Então, uma forma de uso, né, muito indicada a forma aromática, ainda que a gente ache, mas eu estou com uma dor aqui e ali, é a parte emocional, então a gente deve sempre estar indicando o uso pela via aromática. Então, primeiro atinge os nossos pulmões e a segunda parte é o nosso cérebro. Por quê? Porque no nosso cérebro, né, primeiro nós temos os nossos nervos olfativos, que quando a gente inala um óleo, eles levam uma mensagem, né, para a parte do nosso cérebro que é atrelada às nossas emoções, que é o sistema límbico. Então, o sistema límbico é aquela parte responsável o quê? Pelo comportamento da nossa parte emocional, né, do sistema nervoso, e envolvido muito com as nossas percepções sensoriais, né? Então, eles vão trabalhar muito a questão das nossas emoções, principalmente, né? O nosso olfato, ele também está intimamente ligado a memórias afetivas, né? Então, ele vai promover um equilíbrio emocional, vai promover sensações de bem-estar, vai promover sensações de acolhimento. Eu falo que no início, quando eu entrei, né, muita gente conhece esse depoimento, eu não acreditava, né? Eu era muito incrédula com, com você inalar um óleo e melhorar a sua parte emocional, né? O seu estado de espírito. Se você que está angustiado, está inquieta, inala um óleo e melhorar. Eu tinha muita dificuldade de entender isso. E aí, um dia muito atribulada aqui em casa, com 3 filhos pequenos, né? No fim do dia, aquele estresse, aquele cansaço, eu resolvi colocar o óleo de lemongrass, né? Que é o óleo de capim-limão, muito semelhante à erva cidreira, no difusor. E me veio uma sensação de paz muito grande, né? Um sentimento assim de
de que tá tudo bem, mesmo no caos, né, da maternidade. E aí eu fui percebendo que ele estava ligado muito às minhas memórias afetivas, né, de infância. Quando eu era criança, todas as vezes que eu ficava doente, os meus pais faziam um chazinho, né? Levava com bolachinha. Quando você não consegue comer, não tem apetite, então eles faziam um chá, né? Ou era de erva cidreira, ou era chá de canela, e levava no quarto com a bolachinha e tudo. Então, quando eu senti, né, aquele óleo pela via aromática, meu cérebro na hora ligou aquela sensação de cuidado, aquela sensação de segurança, aquela sensação de que eu estava doente, mas que tinha alguém por mim, que alguém cuidava de mim, né? Então, eles trabalham muito memórias afetivas também. Da mesma forma, o On-Guard, quando eu uso On-Guard no difusor ou canela, eu venho com essa sensação de bem-estar. Então, o óleo trabalha a parte aromática, primeiro a parte respiratória, imediatamente, e quase que instantaneamente também a parte do nosso cérebro, né, em especial o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema capaz de modular, né, as nossas emoções. No nosso sistema límbico, deixa eu passar aqui, nós temos três partes nele, né, que vão controlar várias áreas do nosso organismo. Por isso que o uso pela forma aromática também é indicado para outras questões. Para a gente entender, o nosso sistema límbico ele é dividido em três partes, né? Vocês vão ver aí no desenho. Nós temos a amígdala, o hipocampo e o hipotálamo, né? A amígdala é a parte responsável o quê? Pela defecação, pelo controle da pressão arterial, pela frequência cardíaca, por sensações de prazer, de sofrimento, de medo, de toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, de bipolaridade, pânico, né, inteligência emocional. Então, por que usar os olhos para as questões emocionais? Exatamente porque ele vai trabalhar ali a nossa amígdala, né, essa região do sistema límbico que é capaz de modular tudo isso, né? Então, assim, pressão, não pense que a pessoa tem que fazer a ingestão ou só uso tópico, né, de uma lavanda, de um ylang-ylang, ou até de um lemongrass. A pessoa deve, né, fazer o uso pela inalação também. Esses tempos atrás, meu irmão teve um pico de pressão alta e ele fez o uso da lavanda. Não foi assim, 15 minutos, deu uma regulada, baixou a pressão dele. Estava em 16, né, já foi caindo aí para 13. Então, realmente eles trabalham, né, por a amígdala, né, ser a parte do sistema límbico que faz essa regulação da pressão, quando a gente faz o uso por inalação também vai trabalhar essa questão, né? O hipocampo é a parte do sistema límbico responsável pela nossa memória, tanto de curto quanto de longo prazo. Então, o uso do óleo essencial pela via aromática para questões de memória também é importantíssimo, né? Para pessoas que estão com Alzheimer também, né? Porque estão com essa região afetada, também devem fazer o uso, né, de óleo essencial pela via aromática. Nesse caso, frankincense é muito indicado, né? O alecrim também, desde que a pessoa não tenha pressão alta. Então, são óleos que vão trabalhar essa questão de memória. E a parte do hipotálamo é aquela que controla a glândula pituitária, que é uma glândula responsável pelo controle das demais glândulas do nosso corpo. Então, tem um papel importantíssimo nas nossas emoções. Então, quando a gente estuda, né, essa questão de que o óleo vai atuar a parte respiratória e parte do nosso cérebro, que controla todas essas questões que eu falei, a gente já tem um norte para estar indicando, né, muitas vezes, ó, vai usar pela via aromática o óleo para isso, para aquilo, né, para questões é, de regulação de parte emocional, de síndrome do pânico, de bipolaridade, de frequência cardíaca, quem está muito acelerado, porque pode até estar atrelado a uma questão de ansiedade, né? Então, a nossa indicação sempre, né, estar ligada a essa via aromática. Às vezes algumas pessoas perguntam, Ruth, qual que é a melhor via? Não existe a melhor, né? Todas as vias são ótimas. Vai ser de acordo com a necessidade, né, da pessoa, da questão de saúde dela, que a gente vai encontrar uma melhor via, né? E aqui, pelas questões que a gente apontou, vocês já vão saber, né, para quais indicações você deve fazer o uso da via aromática. Como que a gente pode estar usando esse óleo de forma aromática? A primeira delas é pela inalação direta, que é aquela que eu falei, né? Então, você pega o óleo, pinga na mão, faz a inalação, tenta não encostar o vidrinho, né? Tem gente que pega o vidro e encosta, que está fechado aqui, fica encostando aqui na mão, aí vai em outra pessoa, encosta. O que que isso faz? Isso vai contaminando,
né, o vidrinho, e além de poder acelerar o processo de oxidação dele e desse óleo se perder. Então, a gente abre o óleo rapidamente, a gente pinga na mão, já fecha o vidro e faz a inalação. Não deixa o vidrinho aberto, ele pode evaporar, né? Ele pode oxidar. Cada vez que a gente abre o óleo e fecha, ele tem um contato externo, né? Então, ele pode ter um processo de oxidação acelerado. Inclusive, né, tem estudos que falam que o óleo novo, ele é muito mais eficaz do que quando ele está no fim. Porque quando ele está no fim, você já abriu ele várias vezes, já teve contato, assim, às vezes já encostou ali na tampa e tudo, então ele já não está puro, tão puro, né, quanto ele estava. Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o vidrinho também, né, na hora de fazer o uso. Outra forma de uso por inalação é pelo difusor, né, o difusor deve ser ultrassônico, não possuir filtro, né, para não atrapalhar o que é a dispersão da névoa do óleo essencial. Você pode colocar de 5 a 15 gotas nesse difusor, a depender do tamanho do ambiente, né? Se é um quarto maior, você vai pôr uma quantidade maior de gotas. Se é um escritório pequenininho, né, uma salinha, menor. Se é para bebês, né, você vai usar menos gotas. Se é para um adulto, você pode usar mais gotas. Então, tudo é muito individualizado, tudo muito particularizado, né? Não tem receita pronta para a gente, né? Então, a gente tem essa base de 5 a 15 gotas. Outra forma de usar é spray, gente. Tem gente que faz spray de águas de lençóis, por exemplo, para aromatizar o lençol na hora de dormir, né? Aromatizar ali o quarto, aromatizar um local de trabalho, né? Hoje se fala muito no marketing olfativo também, que a gente sabe, tem um estudo com óleo de laranja, que o uso aromático dele em ambientes de vendas, né? Lojas, né? Pode aumentar de 15 a 20% as vendas por trazer aquela sensação de bem-estar para o cliente. Ele entra na loja, não é que vai fazê-lo comprar mais, mas é que ele se sente bem, ele continua ali por mais um tempo e a chance dele encontrar alguma coisa que ele quer é maior do que se ele entra, não tem nenhum atrativo, ou se ele não é bem atendido, ele já pega e sai. Entendeu? Então tem essa questão, algumas pessoas fazem esse spray, né? Mas ele se dispersa rapidamente, né, no ambiente. Então as pessoas fazem ele ou colocam o próprio difusor nesses ambientes. Para fazer um spray, né? Eu peguei uma receitinha aqui que você pode pegar aqui. Você pode pegar 50 ml de álcool de cereais, né, e colocar de 20 a 30 gotas de óleo essencial para dispersar no ambiente. Sempre o álcool de cereal é mais indicado ou algum álcool acima de 90%. O álcool de cereal, se eu não me engano, ele é 96%, tá? Então, essa receitinha aí, 50 ml de álcool cereal para 20 a 30 gotas de óleo essencial, 20 a 30 gotas no total. Se você for misturar dois, pode pôr 15 de um, 15 de outro, para dar as 30, não é 30 de cada um, tá? A inalação direta na tigela também, gente, ela é muito recomendada, né, quando a gente está com questões respiratórias. É uma indicação que você pode aquecer a água, né, não fervê-la demais, mas aquecê-la ali antes de chegar a ferver. Você coloca num recipiente de vidro, de inox, né, ou de porcelana, não se deve colocar em plástico, né? Salvo se for um plástico especial, tem o tipo 1 e o tipo 2 que poderiam, né, ser colocados os óleos essenciais nele. Vai cobrir a sua cabeça com uma toalhinha, né? Você pinga o óleo ali, você vai colocar até 6 gotas em 1 litro de água, né? Depois de esquentar essa água, pinga 6 gotas de óleo essencial ali no total, tampa a cabeça com uma toalhinha e faz a inalação de olhos fechados. Faz uma limpeza, né, das vias respiratórias. Então, é uma forma muito boa de fazer o uso pela via aromática, né, principalmente para estados gripais, né, resfriados, quadros virais também. Outra forma de uso é o inalador pessoal. Eu esqueci de pegar aqui, mas tem aquele vidrinho, né, que vem com um tipo com um algodãozinho dentro, que você pinga ali 5 gotas de óleo essencial, aí faz a inalação, né, desse suportezinho, né, que vem com esse algodãozinho dentro, ou algumas pessoas pegam até um vidrinho vazio de óleo essencial, colocam algodão dentro dele e pingam o óleo essencial ali e fazem o uso por inalação, né? Ele vai durar ali um tempo, alguns dias, né? Depois você vai ter que renovar ali e pingar algumas gotinhas nele.
Então, forma aromática, você pode fazer a forma desse uso. Também tem uso no nebulizador. Algumas pessoas, né, quando estão com muito catarro, né, muita secreção, precisam expectorar, já fazem a nebulização com o aparelhinho e querem otimizar isso, potencializar fazendo uso de algum óleo. Né? O óleo essencial, ele não pode ser pingado naquele copinho onde você põe o soro fisiológico. Por quê? Porque aquilo ali é plástico, né? Pode estragar seu aparelho, interage com aquilo ali. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um algodão, pingar o óleo essencial no algodão, né? Umas 2 gotas, não precisa ser demais, e pegar esse algodão e colocar na máscara. Né? Então, você vai vir com a máscara aqui, você pega o algodão, põe o algodão dentro da máscara, o lado que você pingou o óleo, você não põe em contato com a máscara, você põe ele para cá. Porque a hora que o vapor sair, ele sai e você vai fazer a inalação do óleo também. Então, não pode, gente, pingar o óleo no copinho do nebulizador. Você pega a máscara, né? Pega o algodão, põe ele aqui perto de onde vai sair. Eu devia ter pegado uma máscara, né? De onde vai sair o vapor, né? E coloca aqui. Não põe o lado do algodão com óleo colado na máscara, porque pode estragar a sua máscara, né? Pode derreter ali um pedaço. Então, a via aromática, né? É dessa forma que a gente vai fazer o uso e para aquelas questões que a gente tratou, de questões respiratórias, porque ele atinge diretamente os nossos pulmões, e de questões muito ligadas às emoções, à pressão arterial, à memória. Por quê? Porque ele atinge o nosso sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro atrelada às nossas emoções. Né? Então, a primeira forma de uso, a mais conhecida, é a aromática. Segunda forma de uso, gente, é o uso tópico. Né? O uso tópico, ele refere-se aqui à aplicação do óleo essencial diretamente na nossa pele, seja de forma pura ou de forma diluída. Nem todos os óleos, né, a gente vai poder colocar puros na pele e nem é a indicação. A indicação é de que sempre esses óleos sejam diluídos. Por quê? Para penetrar melhor na nossa pele, para haver uma absorção maior desses óleos, e porque os óleos são voláteis, eles evaporam também, então um óleo vegetal ali, para ajudá-lo a penetrar na nossa pele é extremamente indicado. Mas questões emergentes, né? Queimou ali, tá com a lavanda do lado, já quer passar uma lavanda ali na queimadura, não vai ter grandes danos, salvo se a pessoa for uma pessoa alérgica, né? Mas via de regra ali tem óleos muito tranquilos para serem usados, né? Como a lavanda, copaíba, frankincense, né? Que não costumam causar nenhum tipo de reação. Mas a indicação é que sempre sejam diluídos porque a eficácia é maior, né? Tem gente que tem a ilusão de que se ligar puro vai ser mais eficaz e não é, né? Diluído é mais eficaz porque a nossa pele, né, que é o maior órgão do nosso corpo, ela absorve melhor, né? A nossa pele ela vai ter 3 camadas, né, pela qual o óleo tem que penetrar, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, a epiderme é o quê? Aquela parte superficial que a gente tem da pele, né? Que é onde ficam o quê? As nossas células, que as células vivas e células mortas, né? Aquela parte que nos protege de toxinas, de perda de líquido, de bactérias. Aí vem a derme, que é a camada do meio, né? Que é a que contém os vasos linfáticos, receptores sensoriais, as raízes, né? Dos pilosos, que é onde o cabelo vai se desenvolver, onde ele vai crescer. Tem os vasos sanguíneos também, né? E a hipoderme, que é a camada mais interna da nossa pele, que é a camada de gordura, né? E responsável pela proteção e isolamento térmico do nosso corpo. Então, o óleo essencial, quando aplicado, ele precisa passar por essas 3 camadas para cair na nossa corrente sanguínea. Né? Por isso, a indicação da gente fazer o uso o quê? Da diluição. Porque os óleos essenciais, eles se dissolvem em gordura. Eles são lipossolúveis, né? Então, essa capacidade de se dissolver em gordura garante o quê? Uma rápida difusão através da membrana nossa celular, né? Melhorando o quê? A absorção dos óleos essenciais. Então, a gente precisa fazer essa diluição, ela é sempre recomendada, né? Puro, gente, é quando não tem tempo, quando é uma emergência e tudo. Agora, vai fazer, faz o uso correto, até para que o seu cliente tenha um resultado maior, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Muita gente indicando puro, né? A gente vê assim, às vezes a pessoa indica até para o óleo da pessoa acabar logo e ela ficar recomprando. Mas o nosso lema é o quê? Maior é aquele que serve. Então, a gente tem que atender primeiro
o interesse do nosso cliente, a necessidade dele, consequentemente, né, virão novos clientes, virão novas compras e a gente vai crescer com isso. Então, sempre indique a diluição. Inclusive, eu vi um estudo em que um médico fez uso da lavanda topicamente na região abdominal de uma pessoa, e em 5 minutos, essa pessoa depois foi submetida a um exame de sangue, logo em seguida, e constatou-se que em 5 minutos o linalol, que é um componente que tem no óleo essencial da lavanda, já estava presente na corrente sanguínea. E em 20 minutos, o linalol já se encontrava na concentração máxima dele da corrente sanguínea daquela pessoa. E após 90 minutos ele já tinha sido eliminado totalmente. Então, o que que acontece? O resultado do óleo, né, ele traz um resultado muito rápido, né, mas para isso a gente precisa melhorar a absorção dele no nosso organismo. Só que ele, em 5 minutos a pessoa já tinha na corrente sanguínea, em 20 estava na concentração total, e em 90 já tinha sido eliminado do organismo. Por que que muita gente indica, né, o uso dos óleos como doses homeopáticas? Eu não sei quem já usou homeopatia aqui. Quando a gente vai usar homeopatia, quando é crise, né, meu filho ele faz uso de homeopatia para crise de garganta. É de hora em hora, tem que pingar as gotinhas ali do remédio, né, homeopático dele. E a indicação de óleo essencial, quando a pessoa tem uma crise, tá ali com uma dor aguda em uma região, é que a gente faça esse uso de hora em hora, ou de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas. Por quê? Porque o óleo tem um efeito rápido, mas em pouco tempo ele também sai do organismo. Não é igual um remédio que você toma de 6 em 6 horas, né, para estar fazendo efeito. Então, em crises, né, você vai fazer um uso mais recorrente. Por isso, fazer a diluição também adequada, porque a pessoa vai usar mais vezes ali na pele. A gente vai mostrar a tabelinha aqui. Então, esse estudo, eu achei ele muito interessante, porque ele comprova o quê? Que o óleo age rápido, também pela via tópica, né? Rapidamente ele cai na corrente sanguínea, mas ele sai também em pouco menos de 2 horas, né? Às vezes já não se encontra ali. Isso vai variar de óleo para óleo, não é todos os óleos, isso aqui foi no caso da lavanda, né? Então, a gente tem que refazer o uso, né? Aplicar ali como se fossem doses homeopáticas, para que a gente tenha o efeito desejado. Formas de uso tópico. Gente, a gente pode fazer uma aplicação direta, então vai aplicar ali na região de dor, só passar. A gente pode fazer uma massagem naquele local, ou passar também na sola dos pés, por conta da medicina chinesa, que tem a reflexologia podal, que é o quê? Cada pedacinho ali, região dos nossos pés, né, trabalha um órgão no nosso organismo, né? A acupuntura trabalha muito isso também, né? Então, isso é ciência, né? Não é achismo. Então, a gente pode trabalhar, né, o uso tópico dessa forma. Aplicação direta, sem diluição. A gente pode usar em picadas de inseto, a melaleuca, a lavanda, são extremamente eficazes. Em Ah, feridas, foi para em aula machucados, deixa eu e seguir, depois de lá foi em machucados, né, em feridas, em queimaduras, né? A gente tem depoimentos aí, muitos depoimentos de queimaduras, pessoa que queimou foi lá na hora, já passou a lavanda do jeito que deu, não diluiu, né? Fez a aplicação direta. Espinhas, né? A pessoa que pega, põe a melaleuca ali num cotonete e passa pontualmente na espinha, então dá para fazer a aplicação direta. A regra é que nós sempre façamos a diluição, né? Uma massagem é muito indicada para questões de dores, né? Você vai fazer o quê? Além da massagem relaxar a pessoa, aliada ao óleo essencial, aquilo ali vai potencializar o efeito dela, reduzir estresse, né? Então, o óleo essencial pode ser utilizado em massagens também e sempre diluído para melhorar a eficácia. Reflexologia podal, que eu falei, é o quê? Uma massagem nos pés, né? Muito indicada também, porque o pé é um local onde os poros são bem dilatados, então é uma região de maior absorção que a gente tem também, né? A nossa pele é mais espessa, então pode ter gente achando, ah, mas é mais espessa, tem gente que tem pé rachado e tudo, né? Acha que não vai penetrar, mas não, né? É uma área onde os poros são bem dilatados, então tem uma absorção maior e tem um risco menor de alergias, né? De sensibilização. Então, sempre em criança, vocês vão ver que a gente faz muito uso na sola dos pés da criancinha, né? Porque o organismo dela vai
absorver aquilo ali, e o risco de ter uma alergia, alguma reação é muito menor, porque é uma área menos sensível, tá? Como que funciona a tabela de diluição? Tem gente que vê isso aqui e acha um bicho de 7 cabeças. Então, para isso, a gente vai pegar a base da doTERRA do quê, gente? Um vidro de 5 ml da doTERRA vem, em média, 100 gotas. Pode vir menos, né? Tem óleos que são mais densos, né? Que vem menos gotas, e tem óleos que são menos densos, né? Tipo o lemon. E raramente a gente consegue pegar uma gota só, né? Ele já cai, ele é menos denso. Então, assim, a gente trabalha com uma média de 100 gotas em um vidrinho de 5 ml. Então, aqui a gente tem a tabela o quê? Para doenças crônicas, 10%. Para uma dor pontual, inflamação que não seja crônica, né, que não seja constante, já que faz parte da minha vida, é algo ali, machuquei, caí, né, 5%. Para massagens, 4%. Para pele sensível e idosos, para cosméticos, 3%. Pele sensível e idosos, 2%. Para crianças e grávidas, 1%. E bebês, 0,5%. Então, como funciona? Ruth, um vidrinho de 5 ml, cabe 100 gotas. Então, se eu vou fazer um blend para dores crônicas, eu vou colocar 10 gotas de óleo essencial e vou encher o restante com óleo de coco, né? Então, 10 para cada 5 ml, que vem 100 gotas, 10% de 100 dá 10 gotas, né? Então, se eu quero fazer um blend ali de copaíba com Deep Blue, eu vou pôr 5 gotas de copaíba, 5 de Deep Blue. São 10 gotas, gente, no total. Não é assim, 10 de cada. Então, vou pôr 10 de Deep Blue, 10 de copaíba, 10 de frankincense, né? Vai ficar forte. Então, a gente tem essa tabela para ter um norte. Ruth, é uma inflamação. 5% de 5 ml, se é num vidrinho que eu vou fazer, de 100 gotas, dá 5 gotas. Então, vocês vão vendo, acompanhando aqui. 4% de 5 ml dá 4 gotas. 3% dá 3 gotas. 2%, 2. 1% para grávida, gente. A gente sempre tem que ter muito cuidado. É uma gota para um vidrinho de 5 ml e para bebês é 0,5%. Como o bebê é 0,5%, 1% de 5 ml dá uma gota. Então, 0,5% daria meia gota. A gente não tem como mensurar isso, o que é meia gota. Então, para bebês, a gente sempre vai usar o quê? Um vidrinho de 10 ml para fazer o blend, né? A gente tem esses vidrinhos aqui, vazios, que a gente compra da internet, esse aqui é de 5. Então, no caso de um bebê, né, de uma criança recém-nascida, igual eu usei no meu filho, no Mateu, eu fiz um blend num vidrinho de 10 ml, coloquei uma gota de camomila romana, né, para ele melhorar a questão de sono, dos gases, né, e ele não teve nada. Então, isso aqui é uma tabela que a gente vai seguir um norte, né? Então, se eu pego um vidro de 15 ml para fazer um blend, ele vem em média 300 gotas. Então, se eu vou fazer um blend para dor crônica, 10% de 300 dá 30, né? Então, eu vou lá pôr 30 gotas de óleo essencial e encho o restante, eu não preciso ficar contando, né? E encho o restante ali com óleo de coco. Essa tabela, gente, ela é um norte, né? Tem gente que fala que pode chegar até 20%, tem gente que fala que tem que ser só até 5%. Então, a gente vai encontrar gente de todos os nichos que vão optar, né, por fazer de um jeito ou de outro. Então, isso é um norte. Se você sente segurança, né, e acha que pode fazer um blend, por exemplo, você fez o de dor crônica a 10%, você achou que não fez efeito, você pode ir aumentando, né, gradativamente, acompanhando ali para ver o que o organismo daquela pessoa como ele vai funcionar. Né? Eu falo assim, que é muito particular. Cada pessoa tem um organismo único. Assim como medicamentos. Uma pessoa toma um remédio de pressão, ama um remédio, a outra, o organismo dela não funciona com aquele remédio. Da mesma forma aqui com o óleo. Então, a gente precisa acertar, a gente trabalha com essa tabela, mas não quer dizer que a gente não possa pôr a 15%, até 20%, né? A gente pode aumentar, a gente só não pode exagerar. No meu filho, né, desde que o Mateus mais novo, recém-nascido, eu peguei um vidrinho de 10 ml e coloquei uma gota de Isengest, uma de camomila romana e uma de tangerina. Então, foram 3 gotas para 10 ml. É como se eu tivesse feito uma diluição a 1,5%, né? Mas eu fiz o quê? No meu filho. Funcionou. 45 dias dormia a noite inteira, dormia 12 horas seguidas.
né? Então, foi assim, me ajudou demais. Não vi um remédio de coliquides, colicalme, Flagaz, esses remédios, nada. Só óleo essencial. Mas aí, cada pessoa, né, vai trabalhando, né, pessoalmente com aquele cliente com um plano individualizado e trabalhar com menos, né? O menos é mais aqui. Então, você vai trabalhar com a margem de segurança. Se não funcionar e a pessoa estiver aberta, você pode testar, adiciona uma gota a mais e vai verificando como que o organismo de cada um aqui vai reagir. Né? Para vidros maiores, então, você pega 100 ml aí, se 10 ml cabem 200 gotas, 100 ml cabem 2.000 gotas, né? De óleo, vegetal, de tudo. Então, 10% seriam 200 gotas de óleo essencial. Quem quer fazer um spray maior, aqui em casa eu faço, às vezes em vidros maiores, para deixar para questões de bronquite, dos meninos, parte respiratória, que aí eu faço um spray, acho mais prático e já deixo pronto. Então, essa tabela, gente, ela é um norte, né? Para que a gente trabalhe com segurança e para que a gente indique com segurança também o uso dos óleos essenciais. Além do uso tópico direto, de passar os óleos, né, a gente tem outras formas de usar topicamente, né, mas de outros meios, né, não pegando e passando óleo. Que é o que? A gente tem o banho de assento, a gente tem a imersão e tem escalda-pés. O que é o banho de imersão? O banho de imersão é você entrar dentro da água, entrar numa banheira, né? Então, para ter um efeito relaxante, um efeito sedativo, para melhorar o sistema circulatório, a gente pode fazer o uso tópico, né, dos óleos essenciais dessa forma. Num banho de imersão, a gente vai pegar o quê? Um sabonete líquido ou natural, né? Ou um álcool de cereais, diluir 10 gotas de óleo essencial para cada 10 ml de óleo ou do álcool, né? E jogar ali na banheira, né? Exemplos de óleos que a gente gosta de usar é o cipreste, que vai melhorar a circulação sanguínea, o lemon, também, desde que a pessoa depois não saia ao sol, né? E se exponha, porque ele é fotossensível, né? Então a pessoa pode sofrer queimaduras, né? Se usa um óleo cítrico e se expõe ao sol. Pode usar uma lavanda também para efeito relaxante, né? Então, a gente tem essa forma de uso tópico. Outra forma de uso é o escalda-pés, gente. Escalda-pés, tem gente que faz isso todos os dias quando chega em casa no fim do dia, porque tem uma linha, né, da medicina natural que fala muito bem dos efeitos do escalda-pés, que é só como se renovasse o nosso organismo. Então, você pode aliar isso, né, com o óleo essencial também. Então, para aliviar tensões, sentimentos de ansiedade, promover relaxamento, bem-estar, né? Além de ser usado em tratamentos de podologia, né? Às vezes tem ali uma questão na unha, um fungo, né? E tudo, então pode fazer uso. Como que ele vai fazer? Você vai fazer esse uso desses calapés. Você vai ter que ter um recipiente, né? Uma bacia apropriada, né? Como eu falei, muito cuidado com o plástico comum, né? Então vai ter que ser inox, cerâmica, plástico tipo um ou 2 ou vidro, né? Você vai adicionar ali 2 litros de água morna, não vai pingar o óleo na hora de ferver a água. Primeiro morna a água, põe a água ali no recipiente, aí que você vai fazer a diluição desses óleos, né? 6 gotas de óleos essenciais para cada 10 ml de álcool ou de sabonete natural, e misturar ali e colocar ali naquela água que você mornou, né? Tem gente que para potencializar coloca ervas, né? E tomar cuidado com os óleos dermocáusticos, né? Com orégano, se for fazer um escalda-pés para algum fungo na unha e tudo com orégano, aí não pode pôr 6 gotas, tem que reduzir aí isso aí pelo menos pela metade, 3 gotas, né? Se for usar uma canela, se for usar um cravo, um tomilho, né? Então aí tem que reduzir todas as vezes que a gente pensar nesses óleos quentes que a gente fala, a gente tem que tomar um cuidado aí com a quantidade de gotas. Banho de assento também, gente, é uma outra forma de uso tópico, né? Que é em contato com a pele, muito indicada para casos de candidíase, de cistite, de leucorreia, que é o quê? Aquele corrimento, né, excessivo, HPV, hemorroidas, irritação e coceira, né? Então, você vai fazer o quê? A diluição de 6 gotas de óleo essencial, é 6 total, gente, não é tipo assim, eu vou usar melaleuca e lavanda. Eu vou pôr 6 gotas de lavanda, 6 de melaleuca. Não.
Aí eu ponho 3 de lavanda, 3 de melaleuca, o total 6 gotas, diluídas em 10 ml de sabonete líquido natural. Vou dispersar ali naquela água morna, né? 3 litros, 2 litros, e ficar ali durante uns 15 minutos. Se for óleo dermocáustico, né? Que eu não recomendo, mas se for, reduzir isso aí pelo menos pela metade. Gente, os resultados de banho de assento para quem sofre de cistite e de candidíase são fantásticos, né? Muita gente aí fazendo uso dele, tendo muito resultado com esse banho de assento. Então, realmente é algo que muda vidas, eu falo. Mulheres que sofrem com crises recorrentes, né? Sabem quanto isso é incômodo, hemorroidas também. Então, é uma opção ainda. A pessoa, né? Lógico, ela vai ter que parar para fazer esse ritual, mas para deixar o sofrimento de lado, que às vezes ela para de outras formas aí para ter que cuidar de uma forma que vai prejudicá-la muito mais, que vai tomar o tempo dela ainda mais. Para potencializar o uso tópico, gente, existe a fonte do calor, que é o quê? Que ela vai abrir os nossos poros. A gente sabe que quando a gente é submetido ao calor, os nossos poros dilatam. Então, a penetração do óleo essencial na nossa pele, ela é facilitada, né? Então, a gente pode fazer o quê? Fazer o uso de um óleo essencial topicamente logo depois que sai de um banho, né? Toma um banho mais quente, saiu do banho ali, já faz o uso do óleo essencial, coloca no hidratante ou no óleo vegetal e faz aquele uso. Então, é muito bom, né? Para quem tem insônia, tudo faz o uso tópico ali da lavanda, né? Ou com compressas quentes. Quem está com dor, né? Muita dor, teve uma luxação, uma torção, né? Passa o óleo essencial, faz uma compressa quente, põe ali por cima para melhorar o quê? A absorção daquele óleo, facilitando a penetração dele, a absorção da nossa pele, né? E, consequentemente, na nossa corrente sanguínea. E a massagem também. A massagem vai ativar, né, a circulação sanguínea ali. Você vai massagear até que o toque da pele fique seco com aquele óleo e vai causar um aumento da circulação, um aumento da penetração na pele e da consequente absorção também. Uso interno, gente. O uso interno, ele é um uso polêmico ainda, né? Tem algumas linhas da aromaterapia que são totalmente contra, né? Tem outras que são totalmente a favor, tem outras que ainda ficam em dúvida, né? Mas os óleos essenciais da doTERRA, eles têm um certificado de pureza testada e garantida para uso interno, não tem nenhum contaminante, não são produzidos em áreas com agrotóxicos, né? Então são extremamente seguros. Não são todos que podem ser ingeridos, né, ser utilizados de forma interna, mas grande parte deles podem, né? Então, o uso interno é um assunto delicado e por isso a gente tem que ter responsabilidade na indicação dele, né? A aromaterapia francesa abraça o uso do óleo interno e a inglesa é contra, né, esse uso de forma interna, mas muita gente que há 3, 4 anos atrás era contra o uso interno, hoje já vem mudando, né? Já vem falando que com responsabilidade, tudo já vem mudando esse entendimento, porque chegaram os óleos essenciais da doTERRA no mercado que realmente tem uma pureza, né, diferenciada em relação aos demais óleos do mercado, né? Então, uma das dificuldades, né, dessas linhas em aceitarem o uso interno é porque o óleo essencial, ele é metabolizado no fígado, não só pela via de uso interno, por ingestão, até mesmo pela via aromática, pela via tópica, né? Ele vai cair ali para ser metabolizado no nosso fígado e poderia causar uma sobrecarga. Por isso que a gente tem que fazer o uso, né, com responsabilidade. Se for fazer um uso interno, fazer com responsabilidade para que não cause essa sobrecarga, né, no nosso fígado, né? Então, a gente vai ter esse cuidado, não indicar qualquer coisa, à torta e à direita, uso por ingestão, salvo se for necessário, né? Além, quando a gente fala em uso interno, não é só ingestão, a gente também fala em uso anal, vaginal, intraperitoneal e endovenoso, né? O uso interno ali, né? Muito pontuais os usos dessas formas, né? O uso mais comum interno é pela via da ingestão, mas existem esses outros usos, né? Por exemplo, o vaginal, muitas mulheres fazem uso para a questão de candidíase também, né? Fazem ali uma pasta, acho que eu tinha até colocado uma receitinha aqui, não sei,
mas fazem uma pastinha para passar ali, quando está com uma candidíase muito atacada, né? Passar ali nos grandes lábios, um pouco internamente ali, para agir mais rapidamente, ter um resultado mais rápido, né? No combate a essa candidíase. Então, para uso interno, a gente pode fazer ingestão do óleo puro, a gente pode colocá-lo em receitas culinárias, né? Lógico que a hora que o óleo essencial, se você coloca ele num bolo, que vai ao forno, ele vai perder um pouco do efeito terapêutico dele, né? Porque ele teve um aquecimento ali. Tem o uso interno também, que algumas pessoas pingam óleo na água, que eu não recomendo se for para uso terapêutico. Por quê? Porque esse óleo ele vai impregnar na parede do copo, né? E você não vai tomar, por exemplo, você queria tomar uma gota, você colocou ali no copo com água, você não vai ingerir uma gota, porque pelo menos metade, se não for mais dessa gota, vai ficar impregnada ali naquele copo, né? Então eu já vi gente que tentou usar o Smart Sense para emagrecer e pingava na água, né? E não estava vendo resultado. Aí, o que que você vai fazer? Você vai orientá-la, né, a fazer uso através de cápsula, né? Cápsula gelatinosa. Pinga a gota dentro de uma cápsula, né, que a gente compra em farmácias artesanais ou outras lojas, né, na internet também, e fez a ingestão, mudou totalmente o resultado dela, né? Então, às vezes, algumas pessoas usam de forma equivocada, não veem o resultado, e não é nem porque não está usando o óleo correto, o óleo indicado para aquele caso, mas porque não está usando da forma correta, né? Então, muito cuidado com esse uso em pingar na água, né? Muitas vezes ele vai ter mais um efeito aromático, né? A Priscila fala isso, que a hora que a pessoa for ingerir, ela vai aí inalar o óleo, né? Do que o uso interno mesmo. Vai ser mais uma água saborizada ali, do que para o fim terapêutico que ela almeja. Então, muito cuidado em indicar, né, o uso dessa forma. Pode ser usado? Pode, mas não vai ter a eficácia que teria se ela usasse em cápsula, né, de acordo com a necessidade dela. Então, pode ser usado em cápsulas gelatinosas, pode ser misturado com mel, né? A gente faz alguns xaropinhos para crianças, né? Pinga os olhos ali no mel para amenizar um pouco o gosto, com azeite, no miolo de pão ou sublingual, né, gente? O óleo, o que a gente usa sublingual, o efeito dele é muito mais rápido no nosso organismo, né? Porque ele absorve de forma mais rápida. Então, você pinga o óleo ali embaixo da língua, ele vai ter um processo muito mais rápido, né, de metabolização mesmo no nosso organismo, de ação, sabe? Então, ele pode ser feito dessa forma, mas temos que ter muito cuidado com aqueles óleos que são dermocáusticos, né? Que a gente não pode ingerir um orégano direto na boca, uma canela, um tomilho, um cravo, né? Inclusive os óleos essenciais que tem eles nos blends, né? Nos mix de óleos, como o Guard, que tem canela, como o Smart Sass, o Meta Power, que tem canela, tem algumas pessoas que quando usam diretamente, sublingual, também sentem uma sensibilidade. Cada organismo é de um jeito. Então, a gente tem que tomar um cuidado especial com esses óleos puros e com blends, né? Com o mix de óleos da doTERRA que tem esses óleos, como o DDR Prime também, que é um óleo muito forte para se ingerir puro, né? Por isso mesmo a doTERRA tem ele em cápsula, ou você coloca numa cápsula para fazer ingestão. Então, a pessoa tem que observar cautelosamente, né, como o organismo dela está reagindo quando ela faz esse uso interno, tá? Via de regra, se ela for utilizar para uma questão gastrointestinal, para uma questão sistêmica do organismo, né, ela deve, e por um prazo maior, fazer uso na cápsula, né, para não correr o risco de ter nenhuma lesão nas nossas mucosas, né, que são mais sensíveis, e salvo se ela for fazendo uso e analisando e ver que ela não apresenta esse tipo de reação. Mas é sempre bom a gente ter esse cuidado, tá? Então, os óleos essenciais. Para uso interno, a gente não deve usar indefinidamente um óleo, né? Se eu estou fazendo um tratamento para alguma coisa, é para que aquilo melhore, não é para que eu fique escrava daquilo, né? Então, eu preciso saber o que está me causando aquilo para eu não ter que ficar sempre tomando aquele óleo essencial, né? Se, por exemplo, eu tenho uma má digestão,
que algo que eu como me faz mal demais e tudo, e eu tomo Zengeste melhor, e eu vou tomando Zengeste, eu preciso tratar também a causa disso. Peraí, o que que me causa isso? Né? É algo que eu como, né, que me faz mal, então eu preciso cuidar de mim, da causa, né, e não só ficar remediando aquilo, né, com o óleo essencial. O óleo essencial a gente deve fazer algumas pausas terapêuticas. Às vezes, muitas vezes a gente recomenda, quando a pessoa precisa fazer o uso mais prolongado, tomar aí 21 dias e folgar 7 dias, pelo menos, né? Depois de 3 meses, trocar, às vezes, o óleo essencial que ela faz uso, ela usa sempre um lemon, né? Está fazendo uso ali por uma questão de ter muitos cálculos renais. Quando deu 3 meses, é bom ela trocar por um grapefruit, né? Trocar por um outro óleo, sempre fazendo a pausa terapêutica ali de uma semaninha a cada 21 dias. Então, toma 3 semanas, folga uma, né? E analisa também como que vai ficar durante essa semana de folga, né? Porque às vezes a pessoa fica bem, não precisa continuar tomando ali aquilo ali pelos próximos meses, depois volta a fazer um detox de novo com óleo, né? A cada 3 meses. Aqui a gente faz muito isso com o GARD, né? Eu tomo, por exemplo, quando os meninos vão voltar às aulas, eu dou assim uns 10 dias seguidos de on-guard. Quando o tempo começa a virar, né? Começa a vir a chuva, eu já começo a dar on-guard, né? Mas não fica assim indefinidamente dando para eles, né, o óleo. Mas sempre que eu vejo que pode vir uma ameaça, né, eu já começo a usar antes para não ter nenhum contratempo, né? Menino doente, né? A gente sabe como que é. E quando eles adoecem, né, eu dou ali até de 6 em 6 horas para eles, né? Começa essas doses quase que homeopáticas ali, como se fosse um medicamento, para que ele não precise entrar num antibiótico, em um corticoide. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ingerir indefinidamente um óleo. Peraí, por que que eu estou ingerindo isso aqui indefinidamente? Como que meu organismo está reagindo sem esse óleo já? Porque você usou ali para tratar uma questão pontual, usou 3 meses. Deixa eu ficar uns dias aqui para ver se eu já estou bom. Né? Por quê? Porque tem a questão do nosso fígado, da sobrecarga. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aí você vai falar assim, Ruth, quantas gotas eu posso tomar? A gente tem aquela regra geral, né? De uma gota para cada 20 quilos. Então, crianças não devem ingerir óleos essenciais, né? Muito provável por conta do peso. E a gente indica assim uma idade a parte segura, né, a partir aí dos 6, 7 anos, a fazer o uso por ingestão quando necessário, né? Não vou usar um lemon aqui para fazer um detox. Não. Ela tem alguma coisa, né, que precisa usar? Aí sim, né, a indicação por ingestão, mas se não tem, não, a gente não deve sobrecarregar, né, o fígado dessa criança com óleo essencial. A gente tem que ter esse cuidado. E adultos, né? Então, a pessoa pesa ali 60 quilos, comece tomando 2 gotas, ver como o corpo responde, para depois chegar até 3, né? Que é uma gota para cada 20 quilos aí, até umas 3 vezes ao dia. Então, obedeça essa regra, né? Mas analise como o seu corpo vai reagir com essa uma gota, 2 gotas, 3 gotas, né? Tem pessoas que apresentam reações alérgicas, depois apresentam vermelhidões na pele. Então, a gente sempre tem que observar assim, gente, como medicamentos. E a gente não deve ficar assim, nossa, então é perigoso, mas não, todo dia todo mundo está tomando medicamento aí, se olhar a bula, né, vai ficar muito preocupado. Então, tudo que a gente toma, o nosso organismo tem reações individuais, né? Cada pessoa reage de uma forma. Então, todo mundo tem que observar como o seu corpo vai reagir, né? Com o uso do óleo essencial, não só por ingestão, mas pela via aromática e tópica também. Né? Então, eu falei aí das crianças, né? E do uso intravaginal e anal, a gente deve observar a questão da diluição. A gente vai colocar 6 gotas totais de óleos essenciais. Então, se quiser pôr 3 óleos, pode pôr duas, né? Não pode passar de 6. Em 10 ml de óleo de coco ou azeite, mais 10 ml daquele óleo de coco integral, ou aquele óleo cobre, por exemplo, que fica pastoso. E você vai fazer o armazenamento ali na geladeira. Então, dilui o óleo de coco, dilui o óleo essencial em 10 ml de óleo de coco, ou azeite, ou outro óleo vegetal puro, né? E depois em mais 10 ali daquele óleo de coco que fica mais pastoso, né? Para fazer essa pasta e fazer o uso intravaginal ou anal para candidíase, para cistite,
na parte anal para hemorroidas, né? Você vai usar essa pastinha, né? Que você vai fazer aí para tratar essas questões. A Cida falou aí de bula de remédios, né? Realmente, quando a gente lê, eu falo, a gente não pode nem ler, porque senão, às vezes, até o nosso cérebro começa a sentir tudo aquilo que está ali na bula, porque leu aquilo, né? Todas as reações que podem dar. Então, é assustador mesmo quando a gente lê uma bula, né? Quanta coisa que pode dar. É, a gente tem alguns óleos, gente, contraindicados, aqui eu citei alguns, mas não estão todos, que não podem ser feitos, né, o uso de forma interna, né? Não deve ser feita a ingestão desses óleos, que é o quê? É o óleo essencial de cipreste, o wintergreen é um dos mais tóxicos, né, de forma interna, então a gente não deve fazer ingestão. Eucalipto, gente, o eucalipto não deve ser ingerido, né? Ele causa fortes dores de cabeça, causa náusea, né? Meu irmão estava tomando enganado aí, que a minha cunhada tinha falado que ele podia ingerir, ele estava ingerindo para questões de cálculos renais, porque tem um livro que fala, né? E tem pessoas que até indicam os dele por ingestão mais pontual, e ele estava usando aí há algumas semanas e estava sentindo muito mal. A hora que ele me falou, "Ruth, eu tô tendo muita dor de cabeça, estou usando um óleo." Eu falei assim, mas que óleo você está usando? Ele é eucalipto. Eu falei, você tá doido? Não pode ingerir isso, não. Então, não morreu, né, gente? Não teve nada assim grave, tudo, mas estava tendo dores de cabeça. Então, já estava tendo uma intoxicação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os óleos de uso interno, né? E não indicar, às vezes, a injeção de um óleo que não pode ser ingerido. Então, tem o óleo de cedro também, o Arbovitais, Spikenard, o Douglas Fir, Siberian Fir, os Mix, né? O Deep Blue, o Balance, o Brief, né? Que não podem ser ingeridos. Nós temos outros aí também, os da linha emocional, os óleos que já vêm na linha Touch, né? Que já vem diluídos em óleo de coco. Então, são óleos que a gente não deve estar ingerindo, tá? Então, sempre olhar ali no catálogo, no próprio catálogo da Doterra, se tem, né, a letra I de ingestão, tá bom? Para tomar esse cuidado, para que a gente não cometa um equívoco de indicar a ingestão de um óleo que não deve ser ingerido. Outra questão que algumas pessoas perguntam quando olham ali o catálogo do Doterra e vê que o de 5 ml pode ser ingerido, o de 15 não tem a letra I, né, para ficar claro que o que que acontece? Quando a Doterra entrou no Brasil, ela entrou como cosmético, por conta da burocracia, né? A gente sabe para que eles entrassem como óleos terapêuticos, né? Tanto que até hoje a gente não pode falar explicitamente, né, nas redes sociais, postar num feed onde vai ficar ali sempre, né? Questão de doenças e tudo, a gente pode falar eventualmente no story, né? Postar, porque vai sumir ali, porque a gente não deve ligar a doenças publicamente, porque o óleo essencial não entrou no nosso país como um medicamento, né? Ele entrou como cosmético para facilitar a entrada dele no nosso país. E cosmético, gente, não pode ser ingerido. Não existe cosmético que pode ser ingerido. Então, a Doterra teve que criar, né, os óleos essenciais de 5 ml, que não existem em outros países, para criá-los como aromas, né, intitulá-los como aromas. Né? Você vai ver que num óleo, deixa eu ver se eu encontro aqui, deixa eu ver se no orégano tem. Ontem eu até tinha separado alguns para falar e acabei no base. Você vai ver que ele aparece que é aroma essencial, né? E aí a pessoa pergunta assim, Ruth, mas é diferente o de 5 de 15, porque o de 5 pode ser ingerido, o de 15 não pode. Não, gente, é o mesmo óleo, é a mesma coisa. É só por essa questão de, para que pudesse ter autorização para falar que pode ser ingerido, precisaram criar esse produto como aroma, né? Intitular-se como aroma natural, né, como se fosse aquilo que as pessoas usam na culinária, para que ele pudesse divulgar que ele pode ser ingerido. Então, toda vez que alguém te perguntar, isso acontece várias vezes, né? Quando tem alguém entrando, não, sim, pode ser ingerido, de 15 não pode. Não, é o mesmo óleo. É só essa questão burocrática mesmo, de aprovação com a Anvisa,
de ter entrado como cosmético, aí ter que ter tido criado, né, um óleo essencial de 5 ml para poder falar que é um flavorizante, que fala que é um aroma natural que pode ser ingerido, né, para que a gente pudesse divulgar, né, publicamente que o óleo pode ser ingerido, tá bom? Então, hoje, gente, era sobre isso que a gente tinha para falar, né? Sobre as formas de uso. Vocês veem que a gente pega uma base muito grande com essa aula para saber indicar, né, qual o melhor uso para a pessoa A, para a pessoa B, né, de acordo com a necessidade dela. Então, não existe de pensar, tem muita gente que pensa equivocadamente, Ruth, a melhor forma de uso é interno, né? Tem gente que acha que só tomando para as coisas funcionar. E não é, né? A gente viu que tem questões que vão funcionar muito melhor com o uso aromático, que tem questões que vão funcionar muito melhor com o uso tópico, e tem questões que vão funcionar melhor com o uso interno. Então, não existe fórmula pronta. A gente precisa ouvir cada pessoa, né? Ouvir as necessidades dela, para que ela quer o óleo essencial, para saber indicar, né, a melhor forma de uso ali específica para aquela pessoa. Bom, na semana que vem a gente vai voltar com contraindicações dos óleos essenciais para que a gente tenha essa base pronta, né, de saber o que que pode, o que que não pode, como que usa, como que não usa, para depois a gente entrar num estudo específico de cada um dos óleos, tá? Para facilitar aí a vida de todo mundo, né, no nosso trabalho como consultor, como usuário, também, né, com segurança. Então, eu quis preparar primeiro essas aulinhas básicas, né, que quem não está aqui vai poder depois assistir a aula gravada, mas tem uma segurança, né, na indicação, porque a gente vê coisa demais na internet, a gente precisa, né, ter essa segurança.